Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aí à nossa rotina, normalmente de aula, né? No mês de outubro nós trabalhamos apenas a emancipação política de Arapiraca e a partir de agora a gente vai dar continuidade ao que vínhamos estudando. Antes nós estávamos falando sobre a região norte, falamos sobre as condições naturais da região norte, então coloquei aí um relembrando para a gente poder relembrar alguns pontos e dar continuidade. Então, a região norte, suas características físicas, né, que são as suas características naturais. Clima, né, o clima da região norte, ele é caracterizado por dois tipos de clima que são bem parecidos, o clima tropical e o equatorial. Eles são climas, todos os dois, quente e úmido, certo? Então, faz calor na maior parte do tempo, mas também chove bastante. Por causa disso, é possível ter a vegetação que se tem lá, como predomínio das florestas. Então, tipo de vegetação lá, floresta equatorial amazônica, né, que é a nossa floresta amazônica, cerrado e a vegetação litorânea, porque alguns estados da região norte fica no litoral, beira da praia, então lá a gente tem aquela vegetação típica de praia, né, os coqueiros, aquela vegetaçãozinha rasteira. Relevo, predomínio de planícies e depressões, ou seja, a região norte não tem um relevo alto, né, predomina lugares mais planos, nas planícies, e mais baixos, que são as depressões, que é justamente a parte onde ficam os rios. E aí já dá o gancho para eu falar da hidrografia, né? Hidrografia é a parte de água da região norte, os rios. Então, apresentam uma extensa rede hidrográfica, né? Rios grandes e uma grande quantidade de rios. Eu coloquei aí os mais conhecidos, são os rios da bacia amazônica, é formado pelo Rio Amazonas e os seus afluentes, e também a bacia Tocantins-Araguaia, que vem desde do estado de Goiás até lá o estado de Tocantins. E nós vimos também a diferença entre a Amazônia legal e a Amazônia internacional, né? A floresta amazônica, ela não se limita apenas dentro do Brasil. Existe floresta amazônica também em outros países. E aí, por causa disso, a gente divide. A parte da floresta amazônica que fica dentro do Brasil, nós chamamos de Amazônia legal. E a parte da floresta amazônica que fica no Brasil junto com os outros países, nós chamamos de Amazônia internacional, tá? Então foi isso que a gente começou a ver antes do mês de outubro, que falamos só sobre Arapiraca. E hoje a gente vai continuar falando sobre a região norte, só que dessa vez vamos falar um pouquinho sobre como ela foi ocupada, povoada, e sobre as populações, né? A população da região norte. Então, primeiramente aí, como ela foi ocupada? É importante a gente saber que a região norte, ela foi uma das últimas regiões do Brasil a ser ocupada, tá? Primeira ocupação brasileira começou no litoral, né? Os portugueses e os europeus, quando chegaram aqui, se instalaram primeiramente no Nordeste, principalmente no litoral do Nordeste. E aí, aos poucos, é que foi interiorizando essa ocupação até chegar na região Norte. Essa ocupação da região Norte, ela se deu em dois momentos, como eu coloquei aí. Então, o primeiro momento que levou as pessoas a procurarem essa região, a virem para a região Norte para ocupar a região Norte, foi o extrativismo das chamadas drogas do sertão. Drogas do sertão eu coloquei até entre aspas, porque não são drogas, tá? São especiarias, como a baunilha, o urucum, que é o coloral, a pimenta, o cacau, o guaraná. Então, essas especiarias, elas eram bastante encontradas aqui na região norte e também eram muito procuradas pelos europeus, lá por volta do século XVI. Eles procuravam para fazer tinta, no caso do urucum,
para uso de medicinal, né, para fazer remédios e também para temperos. Então, essa procura fez com que a população do Brasil viessem para a região norte para extrair essas drogas do sertão. O acesso a essa região deu-se principalmente pelo rio Amazonas, até porque não existiam estradas ainda nessa época na região norte, tá? Só que entrou em decadência em fins do século XVIII, né? Começou a ser encontrada essas drogas do sertão também em outros lugares e aí a procura na região norte diminuiu. E foi substituída por um outro extrativismo. E aí entra o segundo momento de ocupação da região norte, que foi o período, e é na verdade ainda o período do extrativismo do látex. O látex é a matéria-prima da borracha. Esse extrativismo do látex ele foi influenciado pelo advento das indústrias e do automóvel. Como ele é a matéria-prima da borracha, as indústrias e a fabricação de automóveis utilizam bastante esse material e aí passaram a investir na extração desse látex aqui na região norte, porque é uma região que tem bastante seringueira, que é a árvore que dá o látex, para extrair. Então, esse extrativismo ele gerou muita riqueza na região. Ele atraiu muitas indústrias para a região norte, tanto é que a gente tem hoje na região norte a Zona Franca de Manaus, que é uma zona industrial fortíssima em Manaus. Essa extração do látex trouxe milhares de imigrantes, principalmente do Nordeste para lá para o Norte, para trabalhar na extração dos látex, né? Esses imigrantes, eles ficaram conhecidos como os soldados da borracha, porque trabalhavam na extração do látex. E como eu falei, esse extrativismo ele desenvolveu cidades, né, como Manaus, como eu falei aí, Manaus hoje tem um polo industrial muito forte, Belém, no Pará, e Rio Branco, que fica no Acre. Então aí foram os dois momentos que provocaram a ocupação da região norte, que fizeram pessoas de outros lugares do Brasil virem para a região norte para ocupar essa região, tá certo? Então eu coloquei aí dois exemplos, né? A primeira foto são as drogas do sertão. Então vocês podem ver aí a canela, que é esse pauzinho aqui, ó, canela, a baunilha, que é esse outro pauzinho aqui. A gente tem as pimentas, a gente tem o urucum, que é usado para a fabricação do coloral. Tudo isso era muito procurado na época e foi chamado de drogas do sertão. E aqui embaixo a gente tem a foto mostrando como o látex é extraído. Então a gente tem a árvore, que é a árvore da seringueira, e eles fazem cortes da árvore e dentro do caule tá esse líquido branco que é o látex. E eles deixam esse líquido escorrer e desse líquido é feito a borracha, tá? Então esses dois materiais marcaram o porquê da ocupação da região norte. Primeiro, para ir em busca dessas drogas do sertão e depois para ir em busca da extração do látex. Os projetos governamentais foram projetos que também favoreceram a ocupação da região norte, né? Então aí, ó, esses projetos eram tentativas de integrar a economia dessa região, que até então era praticada de forma isolada, à economia nacional. Então, tinham-se lá a extração do látex, tinha a extração das drogas do sertão, mas era tudo muito lá, limitado lá dentro, não saía, não era exportado. Então, os governos, na época, decidiram que essa região, ela precisava ser integrada, ser juntada ao resto do Brasil. Então, o que foi que eles fizeram? Primeiramente, a construção das rodovias, que, como eu falei, não tinham rodovias. O acesso à região norte era pelos rios, porque não tinha estradas. E aí, um dos projetos governamentais foi justamente a construção de estradas. Então, foi construída aí
a rodovia Belém-Brasília, que é essa que mostra aí no mapa com a cor amarela, vai de Brasília até Belém do Pará. Foi construída a Cuiabá-Santarém, foi construída a Transamazônica, que é essa verde aí que integra o Nordeste à região amazônica, e aí essas rodovias elas serviram para que as pessoas pudessem chegar e ocupar com mais facilidade a região norte. Além disso, por causa dessas rodovias, houve aí um investimento na grande propriedade agropecuária e também a exploração mineral. As pessoas começaram a procurar a região norte e perto das rodovias começaram a desenvolver a agricultura e a pecuária e também a exploração mineral. Resultados disso: houve um deslocamento de pessoas de outras regiões brasileiras, agora muito mais fácil por causa das estradas, então as pessoas chegavam muito mais fácil na região norte. Houve o desmatamento de grandes áreas florestais. Para poder se desenvolver a agricultura e a pecuária, precisou desmatar a floresta, e aí houve um grande desmatamento e ainda continua, gente? E também a apropriação de terras que antes eram ocupadas por povos tradicionais. As pessoas que vinham de fora ocupavam, se apropriavam e se apropriam ainda de terras que já eram ocupadas pelos povos tradicionais da região, como os índios, os negros, População e urbanização da região norte. Então, urbanização. Como a região norte ela é urbanizada? Ela é considerada uma região menos populosa, ou seja, pouco número de habitantes, e também menos povoada. As pessoas elas não se aglomeram. A gente tem uma densidade demográfica aí, de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma região bem pouco povoada. Manaus e Belém são as duas maiores cidades. Manaus no Amazonas e Belém do Pará, no estado do Pará. Rondônia, outro estado. Rondônia foi influenciado pela construção das hidrelétricas de Santo Antônio, Jirau, Belo Monte e Xingu. Então, veio só depois o desenvolvimento do estado de Rondônia. Essas hidrelétricas favoreceu a vinda de muitos imigrantes, principalmente do Rio Grande do Sul. Já o Pará, ele é caracterizado pelo acelerado crescimento das cidades. O Pará ele foi um estado que as cidades cresceram de forma bem rápida. População da região norte. Então, 38% de toda a população da região são formados de povos indígenas. Então, a maior parte da população do estado, da região, é de povos indígenas, que são os povos tradicionais, da região. Ainda tem comunidades quilombolas, que são comunidades de remanescentes de escravos, famílias que se formaram a partir dos escravos que tinham naquela região. Isso são chamadas as comunidades quilombolas. Há aproximadamente 350 comunidades quilombolas em toda a região norte, e dessas 350, cerca de 250 estão só no Pará. E ainda tem também os povos das florestas, que são aquelas pessoas que vieram de outras regiões há muito tempo, se instalaram na região norte para trabalhar, como os seringueiros, os castanheiros e também aqueles ribeirinhos que vivem da pesca. Esses povos das florestas, eles são interessantes porque eles vivem da floresta, só que de forma sustentável. Eles retiram o seu sustento da floresta sem prejudicar a floresta, sem estragar a floresta. E isso é muito importante, certo?
Então, por hoje, gente, é só. A gente falou um pouquinho sobre como a região norte foi ocupada e um pouquinho da sua população. E agora vocês vão ficar aí com as atividades que estão no Google Forms, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.